Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E a gente vai continuar aprendendo no livro de Deus. Quero apresentar as minhas escusas. Ontem nós não tivemos o nosso vídeo e não por nossa vontade, mas por motivo alheio à minha vontade, mas graças a Deus, hoje a gente está aqui, firme, pronto para expor a palavra de Deus. No último vídeo, nós mostramos o Senhor Jesus falando com a igreja em Tiatira, exortando-a a manter aquilo que ele tinha dado a ela. Ele disse: o que tens, retende-o. Até quando? Até que eu volte, ou até que eu venha. Aleluia. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós temos duas qualidades de igreja. Eu diria dois modelos. A gente lê Apocalipse 17 e verso 1. Ali está escrito que um daqueles anjos dos sete, daqueles sete que tem os últimos 7 flagelos da ira de Deus, um daqueles anjos veio e disse para o apóstolo João: vem, mostrar-te-ei a grande prostituta. Aliás, a condenação da grande prostituta, que com ela se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua prostituição prostituíram os povos. Note uma analogia entre a igreja em Tiatira. Lá na igreja em Tiatira já imperava e operava a prostituição. Digamos, não era simplesmente a prostituição física, conjugal, sexual, mas a prostituição espiritual, que é pior de que a outra. E agora, no capítulo 17, já no final do livro e no final também da história, já pertinho daquele tempo do qual o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira: até que eu venha. E é incrível, aquele anjo levou João, levou o apóstolo até a
aonde levou ele até o deserto. O que quer dizer isto aí? Primeiro, no verso 1, apresenta a apostasia da igreja, a degeneração da igreja, que ela já é, não uma igreja, mas a caricatura de uma igreja. E ela é representada não por uma virgem, mas por uma prostituta. E olha que o anjo leva o apóstolo num lugar horrível. Levou o apóstolo em espírito até o deserto. E naquele deserto ele viu uma besta vermelha e no seu corpo escrito palavras de blasfêmias. E por todo o capítulo tem a descrição desta prostituta, que infelizmente é a situação, o significado de uma igreja tipo, originada em Tiatira. Este mesmo anjo, lá no capítulo 21 e verso 9, ele também que fala com o apóstolo, só que ele o leva não para o deserto, ele o leva para um alto monte e com a seguinte palavra, ele o convida assim: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia! Que contraste, né? Que diferença! Lá ele leva o apóstolo em espírito também ao deserto e o leva para ver uma prostituta. Aqui ele não leva o apóstolo para o deserto, ele leva para um alto monte, que é o plano que Deus tem para a igreja. E ele não mostra para o apóstolo uma prostituta. Ele mostra, ele diz: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Interessante que João não vê mais uma prostituta montada numa besta. Ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém, esta cidade linda, inigualável, aqui numa representação da noiva, da esposa do Cordeiro. Nos vídeos posteriores, quando estaremos finalizando a carta à igreja de Tiatira, a gente vai continuar mostrando esse contraste entre noiva
virgem, esposa, e contraste com prostituta, com a prostituta, que é a Igreja de Deus prostituída e sendo condenada. Mas a gente fala disso ou nisso depois. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.